antes de qualquer coisa, vamos só retomar, assim, o que é zumbido, para a gente ter certeza que a gente está falando exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode trazer um conceito bem antigo, de 1950, onde já se falava que o zumbido era a sensação de percepção de um som quando não há uma fonte externa identificável. E a gente vai vendo, assim, em conceitos, sempre vem esse conceito de que é a percepção de um som interno, sem fonte externa, e esse ano veio uma nova definição de zumbido, do Norenha, que é um grande pesquisador da área, que eu achei super interessante, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vive, que o zumbido, ele é uma sensação auditiva, sem um estímulo externo, mas que pode se manifestar por meio de experiências desagradáveis, impactando possivelmente a qualidade de vida dos sujeitos. Eu, particularmente, achei que essa definição mais atual traz muito da realidade do que a gente vive do paciente com zumbido, assim, porque realmente hoje a gente sabe que o zumbido está muito presente, mas o que realmente a gente trata é a sensação desagradável do zumbido. Então, ele é um sintoma e ele, por trás dele, a gente sabe que tem inúmeras causas aí, ele pode ser multifatorial, a gente tem que fazer uma investigação prévia bem detalhada daquele paciente que aparece para a gente com zumbido. Cada vez mais nós estamos observando na prática clínica um aumento de casos de zumbido e de forma cada vez mais precoce. Então, se a gente for olhar a literatura, eles falam que 10 a 17% da população mundial tem zumbido. Destes, 17% teriam uma manifestação mais grave desse sintoma. E a gente sabe que o aumento da idade piora, a exposição a som também, e praticamente todos referem a mesma coisa, que o zumbido é mais perceptível à noite, e a gente sabe que, na verdade, isso tem relação com a ausência de sons competitivos à volta do paciente. Uma pesquisa que foi publicada em 2014, ela mostrou que a prevalência de zumbido na população de São Paulo, por exemplo, era bem maior do que na descrita na literatura mundial. E é uma das coisas que a gente observa muito, assim, a idade média, por exemplo, de um paciente que tem zumbido. Se a gente for olhar, uns 10 anos atrás, quando eu comecei a tratar zumbido, os pacientes que chegavam para a gente, a idade média era em torno de 66, 68 de idade média, tinha uma variação para cima e para baixo. Agora, os dados da minha tese de doutorado, que a gente contou com mais de 1.000 pacientes tratados conosco, a idade média já foi 58 anos, ou seja, é bem baixo, pensando que isso é a idade média. A gente teve pacientes de 16 anos até 92 anos nessa amostragem de 1.000 pacientes. Então, a gente vê que realmente, assim, ele também acomete pessoas mais jovens, não é uma coisa exclusiva de uma população mais idosa. Mas a grande questão, quando a gente fala de zumbido, é entender exatamente por que alguns pacientes sofrem com zumbido e outros não. E eu acho que a gente entender que o zumbido, ele é uma percepção central, e que o fato do paciente sofrer é pela questão dele estar associado a outras áreas corticais, além do córtex auditivo, é muito importante a gente entender esse processo todo, porque, na verdade, a gente vai passar um pouquinho aqui, a gente sabe que o incômodo do zumbido está relacionado a associações de outras áreas corticais. E quando a gente entende isso, que esse incômodo ele é um sintoma que está associado a uma manifestação neurológica, e a gente trata olhando isso daí também, ajuda muito na condução do paciente. Então, o que a gente sabe? Que quanto mais network cerebral, que é o termo que a gente costuma usar, assim, para explicar essa associação de diferentes áreas corticais, maior é o grau de incômodo do paciente que tem zumbido. Mas a gente só chegou a essa conclusão porque realmente na década de 80 a gente teve várias contribuições em função da melhora dos exames de imagens, e também na década de 90 o professor Pavel Jastrzębowski escreveu o modelo neurofisiológico. Até lá acreditava-se muito que eram disfunções cocleares, mais periféricas, fizeram estudos todos muito focados na cóclea. Quando se descobriu que realmente era um fenômeno central, e a atenção se voltou para o tratamento de sistema nervoso central, a gente conseguiu evoluir muito nesse tratamento, e a gente tem muitos casos de sucesso. Então, o que a gente sabe hoje sobre o zumbido? Que ele é uma desordem originada no córtex, mas que ele tem um gatilho na região periférica. Como isso? O que a gente sabe é que há uma redução da aferência
ao longo do sistema auditivo central, isso vai gerar uma mudança no balanço excitatório e inibitório dos neurotransmissores, ocasionando uma alteração na atividade neuronal responsável pela ativação e geração do zumbido. Então, na verdade, eu tenho uma falta de eferência, que pode ser transitória ou permanente, não necessariamente eu vou ter uma lesão permanente. Isso vai gerar uma hiperatividade neural em determinadas regiões do córtex, e se isso permanecer por mais tempo, ele acaba mudando o comportamento dessas células do córtex auditivo e provocando, então, o aparecimento do zumbido. Então, para a gente ter uma ideia, assim, se a gente for olhar uma atividade lá das células corticais, uma audição normal, uma pessoa no silêncio, a gente sempre tem aquela atividade basal, porque a audição nunca dorme, a gente sabe disso. Quando eu tenho uma perda auditiva e eu estou no silêncio, o padrão dessa atividade, ela dá uma reduzida, como a gente pode ver aqui na linha do meio. E quando eu tenho zumbido, eu tenho uma hiperatividade nessa região. Então, a gente sabe que efetivamente uma hiperatividade do córtex auditivo, causada por um desequilíbrio desse balanço inibitório excitatório. Então, assim, o que o modelo do professor Jastreboff nos trouxe, assim? Ele nos trouxe justamente isso, que o zumbido, ele é gerado, ou seja, eu tenho uma diminuição da aferência, uma diminuição do estímulo periférico, e essa diminuição chega até o córtex, tá? E ele altera o comportamento cortical. E 80% dos nossos pacientes, eles, em determinado momento, eles percebem que eles têm esse som, detectam esse som, mas não criam importância nem significado para esse som, tá? E esses são os pacientes que não sofrem com zumbido, são aqueles pacientes que, no meio da anamnese, a gente está perguntando se tem dificuldade para ouvir, se tem um incômodo, ou se houve algum som, eu tenho um apitinho, eu tenho um chiadinho, mas não me incomoda, só quando eu vou dormir, às vezes, um pouquinho, ou quando eu estou no silêncio, mas é um paciente que não refere sofrimento nem incômodo ao zumbido. Quando esse paciente, por algum motivo, faz uma associação desse zumbido com qualquer fator emocional, e isso acontece, a gente consegue perceber claramente, porque um paciente que sofre com zumbido, ele tem uma narrativa muito clara, e ele consegue, muitas vezes, descrever o fator que gerou essa associação emocional. Então, assim, eu posso estar para vocês de casos me lembro claramente, assim, de uma paciente jovem que tinha uma filha de 2 anos que ela tinha certeza que o zumbido dela tinha aparecido após um dia que havia pego fogo na escola da filha e ela chegou para pegar a filha no meio daquela confusão. A partir daquele dia, ela passou a ter um zumbido que levou ela a deixar de trabalhar e fazer um monte de coisa. Tem outros que dizem, porque quando eu sofri um acidente, ou quando eu perdi um familiar, sempre tem na narrativa do paciente um fator muito específico. E ele traz esse fator específico, o sofrimento e o incômodo do zumbido. E isso são aqueles 15% que sofrem com zumbido. E ainda tem aqueles outros 5% que, quando eles fazem essa conexão, eles começam a gerar tanto significado e conectar tantas áreas corticais, inclusive acionando muitas vezes o sistema nervoso autônomo, que são aqueles pacientes que são, assim, incapacitantes, eles realmente param de exercer várias atividades por causa do zumbido. A boa notícia é que, felizmente, são poucos que chegam nesse estágio, né? Mas é importante a gente entender, porque quando ele traz na anamnese a narrativa, a gente já consegue mais ou menos entender o nível de associação cortical que está diante da gente para nos ajudar no processo de aconselhamento e terapia desse paciente. Então, como é que a gente trata o zumbido, né? Em que momento que a gente começa a tratar mesmo? Então, assim, sempre lembrando, tá, gente, que isso, tudo que eu vou falar vem depois de uma avaliação detalhada pelo otorrinolaringologista, de uma investigação clínica completa, de exclusão de causas que são tratáveis e que muitas vezes podem diminuir o zumbido, muitas vezes podem não fazer diferença, mas sim, é um processo que antecede isso que eu vou falar aqui. Então, a intervenção médica otorrinolaringológica, ela vem antes do que a gente está conversando aqui, e os casos
que após o início do tratamento não teve melhora no incômodo, ou o paciente tem também uma perda auditiva associada, é que vai entrar o nosso trabalho. Então, só para deixar bem claro que o nosso trabalho vem após uma intervenção médica com o paciente. Isso é, assim, pré-requisito de qualquer abordagem ao paciente com zumbido. Até porque a gente sabe que existem muitas causas tratáveis, e eu sempre gosto de falar isso, porque, e principalmente quando eu falo para grupos de otorrinos, porque eu fui, aos 22 anos, eu trabalhava numa clínica com diagnóstico. Quando eu comecei lá, antes de entrar na área de reabilitação auditiva, eu trabalhava com diagnóstico, e aos 22 eu comecei a perceber zumbido quando eu comecei a fazer exames de eletrofisiologia, e a sala era muito, muito silenciosa, e quando eu entrava para fazer o BERA, eu sentia zumbido. E aí, naquele momento, eu comentei e disseram, nossa, vai começar tão cedo a ter que sofrer com isso daí, e eu não dei bola, realmente eu não dei significado. Mas, com o passar do tempo, por outros fatores, eu fui investigar e eu tinha uma tireoidite de Hashimoto. E quando eu tratei a tireoidite de Hashimoto, o meu zumbido sumiu. Significa que era só da tireoidite? Não, realmente eu devo ter alguma alteração de via auditiva para que isso tenha acontecido, porque ele volta em alguns momentos, e quando eu olho a minha emissão otoacústica, eu tenho um entalhe em 1000 Hz, apesar de ter uma audiometria normal. Mas o que eu gosto sempre de falar o meu caso? Porque eu acho que a gente sempre tem que olhar o paciente, investigar e tentar tratar todas as possíveis causas. Porque se a gente conseguir realmente ajudar o paciente com esse tratamento, de repente, imediatamente eu consigo desassociar situações que podem ter se criado no momento da percepção do zumbido, ou realmente da conscientização de ter o zumbido. Então, o que envolve efetivamente uma avaliação de zumbido? A gente precisa, obviamente, de uma avaliação audiológica básica, audiometria tonal limiar, audiometria vocal, imitanciometria, pesquisa do limiar de desconforto, para descartar hiperacusia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem que fazer a acufenometria e também nós fazemos os questionários que vão nos ajudar a tratar a reação do paciente ao zumbido. Quando a gente trata zumbido, a gente trata percepção, primeiro causa, o médico vai tentar tratar a causa, mas quando chega para a gente, nós vamos agir na percepção do zumbido e na reação que o paciente tem ao zumbido. São duas áreas distintas e a gente faz abordagens distintas para as duas áreas. Mas antes da gente mergulhar nisso daí, eu gostaria só de trazer alguns conceitos importantes que, às vezes, alguns médicos vêm com alguns exames. A Patrícia me ajuda nesse caso aqui que não está fechando os dados. Primeira coisa, gente, até quando vocês receberem exames de acufenometria, sempre questionem quando eles informam os decibéis, aquelas avaliações do que está sendo falado. Eles estão falando de nível de audição, que é o que a gente mede ali na audiometria. Eles estão falando de nível de decibéis, nível de pressão sonora, que é o som como ele é mesmo, que a gente mede no decibelímetro. Quando eu chego num lugar e eu meço com um celular, por exemplo, eu estou medindo dB/NPS, nível de pressão sonora. No audiômetro, ele já é corrigido para nível de sensação. E existe o dBNS, que é decibéis nível de sensação, que é o quanto o indivíduo percebe acima do seu limiar auditivo. E por que eu trouxe isso? Porque, geralmente, quando a gente recebe a acufenometria, o correto é a gente levar o nível de sensação do zumbido. Porém, eu já vi muitos médicos confusos porque recebem dados com nível de audição. E isso causa uma confusão imensa, inclusive para fazer o acompanhamento posterior do paciente. Então, eu só quis trazer esse conceito porque eu acho bem importante para a gente saber o que a gente está olhando quando a gente olha uma avaliação de zumbido, tá? Também sempre vai vir assim, ó, o pitch, as frequências, que é a pesquisa da frequência do zumbido, que a gente pode pesquisar tanto com ruído quanto com tom puro, não preciso pesquisar só com tom puro. O loudness, que é a intensidade do zumbido, e aí tá aqui, ó, nível de sensação, é o que eu coloquei, menos o limiar auditivo do paciente. Então, se eu coloquei 10 decibéis e ele tem 5 decibéis de limiar auditivo, o nível de sensação do zumbido dele é 5 decibéis. Então, isso é bem importante para a gente saber o que a gente está medindo. E o nível mínimo de mascaramento também é nível de sensação.
Se eu, para mascarar o zumbido, eu coloquei 15 decibéis e o limiar auditivo dele era 5, o meu nível mínimo de mascaramento é 10, e não os 15 que foi colocado no audiômetro. Então, isso é importante para a gente entender, principalmente quando a gente vai acompanhar e monitorar o paciente ao decorrer do tratamento. Outra coisa que eu quero trazer também, que às vezes as pessoas se confundem, é importante a gente diferenciar o que é recrutamento de hiperacusia. É muito comum um paciente de zumbido ter hiperacusia, que é uma hipersensibilidade auditiva. Quando sons do cotidiano, que para a maioria das pessoas são toleráveis ou até, assim, não imperceptíveis, mas não trazem nenhum desconforto, para uma pessoa que tem hiperacusia, eles são muito intensos. Como, por exemplo, batida de talher, uma porta que fecha, um ruído, às vezes, do liquidificador. Ok, ele é forte para todo mundo, mas não é desconfortável. Um hiperacúsico, ele não tolera, ele sente dor ao ouvir esses sons. E a gente faz o diagnóstico da hiperacusia pelo limiar de desconforto, pelo LDL. Já o recrutamento, ele está mais, ele é um fenômeno associado a perdas auditivas cocleares, e ele está relacionado a disfunções das células ciliadas do órgão de corte. A gente olha através dos reflexos acústicos com diferenciais ali menores que 60 decibéis. Então, só para a gente diferenciar, porque o paciente que tem zumbido é muito comum ele também ter hiperacusia. E aí a gente faz o processo de dessensibilização sonora com os pacientes também, tá? Então, só trouxe esses conceitos que eu acho importante depois. Aí aqui eu só trouxe para conhecimento, que depois eu posso compartilhar se elas quiserem, tá? A gente tem uma classificação de graus de hiperacusia, tá? E que a gente usa para classificar a hiperacusia em pacientes com audição normal. Então, aqui é o limiar de desconforto que a gente acha, e tem, realmente, a gente enxerga hiperacúsicos com 60, assim, ó, pacientes que não saem de casa e que chegam, muitas vezes, o que mais assusta, pedindo tampão para entrar no silêncio, que é justamente o que a gente não pode fazer com o hiperacúsico. A gente tem que dessensibilizar a via, porque quanto mais privados do som eles ficarem, pior vai ser o quadro clínico do paciente. Então, indo para a parte de avaliação, assim, a gente vai fazer uma anamnese, que no paciente de zumbido, a anamnese completa ajuda muito. A avaliação auditiva, que aí, quando está com vocês, com certeza, na parte médica, muitas vezes é feita a avaliação de altas frequências, exames complementares como BERA, emissão atoacústica, para investigar toda a questão da via auditiva do paciente também. E quando chega para nós, para tratar, a gente geralmente refaz áudio, o LDL, mas principalmente a gente vai tratar olhando a questão da cofenometria e dos questionários que vão tratar a reação do paciente. Então, como eu falei no início, repito agora, investigar e tratar todas as possíveis causas é imprescindível, primeiro, para passar segurança para o paciente. Segundo, porque algumas causas do zumbido têm cura e por isso devem ser tratadas pelo médico. Alguns casos melhorarão com o tratamento da causa, outros não vão fazer diferença nenhuma. E se o zumbido persistir, encaminhar para uma terapia sonora, um aconselhamento para melhorar a reação que o paciente tem ao zumbido. E por que alguns pacientes melhoram com o tratamento da causa e alguns pacientes não melhoram com o tratamento da causa? Porque se eu tiver um zumbido estabelecido há muito tempo e eu já tiver acionado muitas áreas corticais, por mais que eu trate a causa, existe essa associação de áreas corticais que precisam ser trabalhadas para que eu consiga tirar o incômodo do paciente do zumbido. E até, muitas vezes, ter concomitante ao tratamento da causa, uma estimulação acústica para fazer a reorganização tonotópica do córtex, que eu vou explicar um pouquinho baseado no que é feito a terapia sonora. Então, pensando um pouquinho assim, como que chegou o tratamento de zumbido através de aparelhos auditivos e tudo isso? Em 2005, Noronha, que é um grande pesquisador da área de zumbido, assim, ele contribui muito, com muitas pesquisas, para quem gosta, é um autor, assim, um pesquisador que eu sugiro sempre acompanhar as publicações, foi ele, inclusive, que trouxe esse novo conceito agora em 2021, ele fez um estudo com gatos, e ele promoveu um trauma acústico por exposição excessiva a som em 14 gatos, e ele queria observar o comportamento cortical
desses gatos. Então, ele dividiu em 3 grupos. Um era o grupo controle, que é esse bem da esquerda, e esse daqui é a representação das frequências no córtex. Então, quanto mais colorido, mais a diferença de frequências. Aqui vocês vão ver frequências mais baixas e frequências mais altas. Aqui era um dos grupos que tinha sofrido trauma acústico, e o outro grupo também. Porém, esse grupo 1, após sofrer o trauma acústico, ele ficou lá isolado, sem nenhuma estimulação específica acústica. E esse outro grupo, que foi o grupo 2, eles provocaram um trauma acústico, exatamente igual ao do outro grupo, porém, imediatamente, eles começaram a fazer estimulação auditiva nesse grupo, com diferentes frequências, e o grupo sempre estimulado, sempre estimulado. O que eles viram? Que a representatividade das frequências no córtex auditivo do grupo que houve o estímulo se assemelhou muito ao pré-trauma, comprovando que se eu gero estímulo para o córtex, ele mantém a organização original dele, ele não vai se acomodando e suprindo algumas regiões de frequência. Então, esse estudo trouxe um caminho aí para estudar do tipo, bom, se eu tenho uma lesão cortical, ou se eu tenho uma alteração de comportamento cortical, seja por diminuição de aferência, por qualquer problema de via, se eu reestabelecer o estímulo da região cortical, então quer dizer que eu posso reestabelecer para um padrão mais próximo ao normal? Essa foi a hipótese que gerou toda a teoria da terapia sonora. Então, esse é um estudo bem importante que a gente sempre se baseou para começar o tratamento. Então, o que a gente viu? Que realmente a estimulação acústica, e aqui eu não estou falando só de terapia sonora, eu estou falando de estimulação acústica como um todo, pode prevenir a reorganização tonotópica decorrente de uma privação sensorial, e quanto antes a gente começa, maior chance de prevenir o aparecimento do zumbido. E aqui eu faço um adendo do que a gente acreditava lá no início e o que é hoje. A gente sempre pensava assim, isso funciona, eu tive uma privação, eu tive uma perda, mas na verdade a gente sabe que várias coisas causam alteração de via auditiva. E hoje a gente sabe que qualquer alteração de via pode gerar uma reorganização cortical, que não quer dizer que vá se manifestar como uma perda auditiva. Pode ser, às vezes, subclínico, a gente não enxerga, mas existe alguma alteração. Então, quando a gente for intervir nesse paciente, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar tanto a reação que o paciente tem, para a gente tirar o incômodo que ele tem, através do aconselhamento, e eu vou dizer para vocês como que hoje a gente faz, a gente evoluiu muito nesse quesito, e a habituação da percepção, que é a diminuição da percepção do zumbido, que a gente vai fazer com enriquecimento sonoro. Vocês vão ver que eu não falo mais em terapia sonora exclusivamente, mas eu vou falar de enriquecimento sonoro, que é a recomendação que a gente tem. Então, a habituação da reação. Quando o paciente vem até nós para fazer um tratamento, além da acufenometria, a gente avalia o impacto que esse zumbido tem na qualidade de vida do sujeito, tá? Porque, no fundo, o que nos interessa é tirar o incômodo do paciente. Então, tem que entender o grau de incômodo que esse paciente tem. Nós, aí eu digo pelos protocolos que eu venho usando há mais de 10 anos, nós usamos 2 questionários para medir. Um é o THI, que é o Tinnitus Handicap Inventory, que já foi validado, tudo no português, e outro é o também conhecido como Activities Questionnaire da Universidade de Iowa, ou Tinnitus Primary Function Questionnaire. Eles são o mesmo questionário com 2 nomes. Ele foi desenvolvido e depois ele foi validado, e quando ele foi validado em 2014, eles mudaram o nome. Então, se vocês olharem, até para conhecimento, assim, o Iowa Tinnitus Activities Questionnaire é exatamente o mesmo Tinnitus Primary Function Questionnaire, é a mesma coisa. Esse questionário, ele faz parte do meu doutorado, devo publicar ainda esse ano a validação dele, a gente traduziu para o português, validou com THI, a gente conseguiu, como era um N muito grande, a gente conseguiu fazer até uma equação de regressão linear para mais ou menos predizer o resultado do THI a partir do Activities. E por que a gente usa o Activities também além do THI? Porque o THI, ele me dá o grau de incômodo. Mas o Activities, além de me dar o grau de incômodo, ele me dá as áreas, ele divide por 4 áreas, entre audição, sono, pensamentos e emoções, que a gente chama de emocional, e concentração.
E ele classifica quais dessas áreas são mais acometidas. Então, se é um paciente que tem mais dificuldade para dormir, eu vou ter uma abordagem diferente com ele. Se é um paciente que tem dificuldade de se concentrar, eu vou ter uma abordagem diferente com ele. E eu vou resgatar com o paciente o que ele deixou de fazer pelo zumbido com base no que está aqui. E esse questionário me dá muita riqueza também para o acompanhamento desse paciente. Porque depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente reavalia o paciente e a gente aplica o questionário. E eu posso simplesmente ter uma redução do THI, mas quando eu reaplico esse questionário que me mostra as atividades, as áreas acometidas, eu posso valorizar, porque às vezes muitas áreas ainda estão em processo de melhora e outras já melhoraram. Então, eu consigo valorizar com o paciente, mostrar que ele está sob controle do zumbido dele e não o zumbido controlando o paciente. Então, ele é um questionário que eu sugiro para quem gosta de trabalhar com aconselhamento. Eu acho que vale muito a pena, ele dá dados bem interessantes. E em termos de, só dando um spoiler aí para vocês, não está publicado ainda, mas ele teve uma correlação com o THI só para ter uma ideia, um coeficiente de correlação de Pearson de 0,84, com um intervalo de confiança de 95%. Então, assim, eles são muito correlacionados mesmo, os resultados, tanto do THI quanto do Activities. Porém, eu tenho dados mais específicos por área no Activities. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu estou tratando a reação com os questionários, eu estou tratando esses pacientes aqui, esses 15 e esses 5. Eu vou tentar desassociar as áreas corticais. Como que eu faço isso? É justamente no início, quando a gente começou, que quem trouxe essa abordagem foi o professor Richard Tyler, e a gente teve a oportunidade de trazê-lo no Brasil em 2010. E ele nos trouxe, nos mostrou, ele tem cartas de catálogos de aconselhamento. No início, a gente tentou fazer isso, mas o que acontece? O paciente de zumbido, no caso aqui, a nossa experiência mostra um paciente muito ansioso, um paciente que é sedento por ver melhora. Então, o que a gente começou a fazer foi não usar os cards estruturados, mas usar o questionário Activities, e com base no que saiu do questionário Activities, nós começarmos a questionar os pacientes o que o zumbido deixava eles tão incomodados e quais as atividades eles deixavam de fazer. E aí a gente começou a gerar tarefas para os pacientes com base nisso, coisas muito simples. Então, o paciente, às vezes, apresentava lá concentração índice altíssimo, porque o paciente, ele pontua de 0 a 100, são 20 afirmativas e ele pontua de 0 a 100. E aí, por exemplo, o paciente disse que tinha muita dificuldade de concentração, aparecia no questionário, e a gente perguntava para ele o que ele deixou de fazer, que a concentração era tão prejudicada pelo zumbido, que ele gostaria de fazer. Aí o paciente, eles relatam muito claramente. Quando a pessoa tem um sofrimento, ela sabe dizer exatamente o que é. Aí, às vezes, o paciente chegava e dizia que tinha deixado de ler um livro, em que ele adorava ler, ou que ele tinha deixado de assistir alguma série, ou de fazer trabalhos manuais. As senhoras mais idosas falavam muito de trabalhos manuais. E aí, o que a gente fazia era, eles vinham para tratar a percepção, que eu vou falar um pouquinho mais, mas, paralelo à percepção, a gente dava uma tarefa comportamental associada ao que ele tinha deixado de fazer. Então, era uma tarefa muito simples, do tipo, vou dar um exemplo de um caso que me veio à cabeça agora, que era uma senhorinha que trabalhava com biscuit, adorava fazer biscuit, e ela tinha uma causa específica, foi um acidente de carro, onde um filho morreu e o zumbido apareceu depois do acidente de carro. E ela estava muito realmente incomodada, e aí a tarefa dela, e ela estava obesa, ela tinha engordado, acho que 35 quilos. Então, eu fiz a abordagem da percepção, e na reação, eu falei para ela o seguinte, olha, ela entrou com terapia sonora, nós vamos colocar isso daqui para ajudar você a desligar, mas nós temos outras tarefas que a gente precisa fazer, que eu quero que você me diga como foi. E ela saiu com uma tarefa, que era dar a volta na quadra, para ela começar a caminhar, e ela tinha que tentar fazer uma peça pequena do biscuit. Porque o que eu queria com ela? Trazer uma memória positiva e, de certa forma, mostrar que ela era capaz de controlar o zumbido dela, a percepção do zumbido dela, a reação que ela tinha. E aí foi isso que aconteceu, a gente começou a tratar a percepção, que eu vou explicar para vocês como é que eu faço, e aí ela voltava. E quando a paciente de zumbido volta, a gente não pergunta do zumbido, a gente pergunta das atividades que foram um tema de casa. É um paciente que geralmente a gente acompanha super de perto, assim, no início com poucos dias, depois já dá para se passar uma semana, depois 15 dias, o paciente que sofre muito. E aí ela chegava e eu sempre perguntava,
Dona fulana, como é que foi a caminhada? Ah, eu cansei. Só que eu tinha assim, ó, se a gente ia se ver em 2 dias, o primeiro dia era uma volta na quadra, o segundo eram 2 voltas na quadra, para a gente ir promovendo sensação de prazer. E foi super legal, eu me lembro dela, porque ela tinha sido um caso de que tinha já tentado suicídio antes de chegar para mim. Então, como a gente conseguiu reverter muito o caso dela, baseado nessa terapia cognitivo-comportamental, não na essência da psicologia, mas de resgate de atividades, de comportamentos perdidos de uma forma paralela, e essa paciente tinha acompanhamento psiquiátrico junto, tinha todo um acompanhamento, a gente conseguiu. Mas todos os pacientes a gente faz isso, é resgatar o que foi perdido para a gente poder trazer de volta o controle sobre o zumbido do paciente. E a percepção, a gente pode tratar de diferentes formas. Uma, e a mais comum, é a terapia sonora, mas a própria amplificação também pode tratar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que a terapia sonora oferece, tá? Se a gente for considerar terapia sonora, se eu tenho um paciente com perda auditiva, eu tenho, e essa perda auditiva pode realmente ser mais um fator que esteja interferindo nos estímulos que chegam lá no córtex, eu preciso restabelecer essa perda auditiva. Então, depois eu até vou mostrar para vocês a recomendação da Academia Americana, que é a reestabelecimento dos limiares auditivos normais, mesmo em perdas mínimas. E quando eu falo perdas mínimas, é assim, ó, às vezes o paciente tem 500 Hz, 5, 1000 Hz, 5, 2000 Hz, 10, 3000 Hz, 25, 4, 30. Poxa, Patrícia, mas 30? Só que se eu considerar que as outras frequências dele estão mais altas, esse 30 e eu olhar o 25, se eu conseguir restabelecer um pouquinho, eu já estou dando, porque às vezes é uma privação mínima que faz diferença. E essa é a recomendação, restabelecer limiar auditivo. Além disso, se esse paciente tem incômodo mesmo, se ele não gosta de perceber o zumbido dele, eu posso usar a terapia sonora, que é colocar um som na orelha do paciente, que pode estar associado à amplificação ou não, se o paciente não tiver perda, e esse som vai atrapalhar a percepção do zumbido, porque lembra que o zumbido é mais perceptível à noite porque não tem o som na volta. O que o gerador de som vai fazer, o que a terapia sonora vai fazer, é gerar um som para que ele fique difícil de ser percebido e eu não fique com ele na minha mente o tempo todo fazendo essas diferentes associações corticais. Então, eu vou tirar tão presente essa percepção, com isso eu vou diminuir as associações corticais e vai me ajudar também no tratamento da reação. Então, eu uso quando eu tenho este incômodo do paciente que realmente não aguenta mais ouvir o zumbido dele. Qual é o contra da terapia sonora? Alguns pacientes são um pouco resistentes e dizem assim, poxa, eu não aguento nem esse som no meu ouvido e você vai querer colocar outro? E aí a gente tem que explicar que são fenômenos diferentes, processos diferentes e que cada som vai ter uma particularidade dentro da orelha do paciente. E, felizmente, depois de um tempo, a gente teve a chegada de uma outra possibilidade de tratamento de zumbido, que é a terapia NOT. A terapia NOT, ela tem uma forma de atuar diferente da terapia sonora, é um outro conceito cortical, porque a terapia sonora está baseada naquele estudo lá do Norenha, que é, eu vou dar som, eu gerando esse som, além de para o paciente ser mais difícil ele perceber, eu estou estimulando toda a região cortical dele, porque esses geradores de orelha, que a gente coloca na orelha do paciente, são geradores que têm as frequências, a gente controla a área de abrangência de frequência, para que toda a área cortical realmente seja estimulada. Já a terapia NOT, ela é diferente, ela pode ser usada concomitante à terapia sonora? Pode, mas o que ela traz de benefício não está associado a uma estimulação cortical geral, para restabelecer esse equilíbrio inibitório excitatório. Ele é baseado no que a gente chama de inibição lateral, que eu vou explicar um pouco mais. Então, ela promete aliviar o zumbido sem adicionar som nenhum na orelha do paciente, quando o paciente não quer. Ela ainda não está disponível em todas as marcas de aparelhos auditivos, porque ela foi patenteada pela AWS quando esse pesquisador apresentou essa tecnologia, mas obviamente, como toda patente vai cair, acredito que em breve a maioria das empresas vão ter, tem comprovação clínica e a gente pode, ela tem uma limitação,
a terapia NOT. Eu só consigo ativar a terapia NOT se eu conseguir identificar a frequência do zumbido. Se eu não conseguir identificar, eu não consigo aplicar a terapia NOT. E aí eu não tenho sucesso no tratamento. Então, não necessariamente, inicialmente, a gente dizia que tinha que ser um zumbido tonal. Não necessariamente ele precisa ser tonal, assim, um apito, mas eu preciso identificar a área que ele está localizado para ela ter um efeito positivo. E aí, a gente vai aqui mostrar para vocês como é que funciona. A terapia sonora, aqui, por exemplo, eu tenho atividade basal, tá? Um som de fundo, atividade que eu estou ouvindo um sonzinho de fundo. Se eu tenho um zumbido, o zumbido é essa torrezinha aqui, ó. Quando eu coloco a terapia sonora, a ideia qual é? Além de fazer esse estímulo cortical para tentar restabelecer as funções neurais do córtex auditivo, eu coloco aqui e diminuo a percepção do zumbido por parte do paciente. No caso da terapia NOT pura, sem terapia sonora associada, eu não ponho som nenhum, permanece a mesma coisa. Porém, eu coloco amplificação na orelha do paciente, por isso que tem que ter perda auditiva. Sem perda auditiva é difícil, vou explicar para vocês por quê. E eu aplico um NOT aqui, onde nessa região é um NOT de 1/8. Eu não gero nada na orelha do paciente. Na área do zumbido, ele não recebe nem amplificação, nem nenhum som adicional. E esse NOT, esse filtro nessa área, faz com que essas áreas laterais que estão sendo estimuladas criem uma inibição lateral. E aí elas acabam diminuindo essa excitação nessa região do zumbido, e o zumbido desaparece. Então, o conceito fisiológico da terapia NOT é diferente da terapia sonora. Só que eu tenho essa limitação que eu preciso ter esse NOT. Se eu não tenho perda auditiva, se eu não vou amplificar as laterais da região do zumbido, eu não consigo fazer esse filtro. Então, eu não consigo aplicar. Se eu quiser, por exemplo, é uma audição normal, tá, mas então, Patrícia, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar gerador de som na orelha do paciente e vou aplicar um NOT. Eu tenho que botar um nível de gerador de som na orelha do paciente suficiente para que haja um estímulo das áreas laterais do zumbido. A gente, às vezes, até tenta, a pedido do médico, mas não é todo paciente que aguenta. Ou, geralmente, a gente usa o NOT puro ou o NOT com terapia sonora em pacientes com perda auditiva. Pacientes que não têm perda auditiva, acaba que o melhor tratamento acaba sendo a terapia sonora, tá? E aí, o que a gente vai buscar? A terapia, ela vai tentar restaurar o equilíbrio excitatório inibitório por meio da inibição lateral. Enquanto na terapia sonora eu ponho o som em toda a via e tento reorganizar essa questão da representatividade da hiperatividade neural, na NOT não, eu faço essa inibição lateral através do NOT. Então, aqui, ó, dá bem para ver, aqui é a área do zumbido e aqui é a área lateral que eu estou amplificando. O que acontece? Elas começam a trabalhar e fazer essa inibição dessa região do zumbido, fazendo com que o zumbido desapareça. E o que a gente sabe? Que a gente consegue efetivamente uma resposta mais rápida na terapia NOT do que na terapia sonora convencional, tá? Então, a nossa experiência já mostra isso. O que é mais rápido, Patrícia? A terapia sonora, o que a gente busca no tratamento do paciente com zumbido é tirar o sofrimento do paciente. A terapia sonora associada ao aconselhamento eu consigo, porque eu diminuo a percepção do zumbido e faço aconselhamento. A terapia NOT, ela geralmente dá uma resposta ali em 1 mês, 2 meses eu já consigo uma resposta positiva, quando eu acho o NOT. Se eu não conseguir achar exatamente a frequência específica do zumbido, aí ela não dá uma resposta tão rápida, mas quando a gente acha, é muito rápido mesmo. E a gente tem casos de paciente que faziam terapia sonora um tempão, já não tinha um incômodo, e quando veio a NOT, a gente aplicou e o zumbido sumiu. Não tinha mais incômodo, mas a gente aplicou a NOT. Então, aqui, só para reforçar com vocês, tá? O guideline da Academia Americana de Otorrinolaringologia sobre a conduta. Então, em relação à amplificação, deve-se recomendar teste de prótese auditiva para pacientes com perda auditiva e zumbido incômodo e persistente, mesmo com aquelas perdas pequenas. Terapia sonora, deve-se recomendar terapia sonora para pacientes com zumbido incômodo e persistente. Então, sempre que tem um incômodo, a gente deve recomendar. E a orientação e aconselhamento, profissionais devem educar os pacientes com zumbido persistente
e incômodo sobre as estratégias de gerenciamento do zumbido, porque, na verdade, o que a gente precisa é tirar essa associação cortical que a gente teve aí no zumbido. Então, pacientes que possuem perda auditiva, mesmo que mínima, devem usar amplificação. O zumbido pode mudar de comportamento já nas primeiras 24 horas do uso do gerador, podendo, inclusive, aumentar o loudness de imediato e mudar o pitch, mas depois ele volta. Mas pode acontecer. E a cada reavaliação, a gente vai reajustar o gerador, sempre buscando o nível de ruído, no caso da terapia sonora, que gere o maior conforto para o paciente, nível mínimo de ruído que gere o maior conforto para o paciente. E o tempo de resposta é variável, mas é imprescindível o uso por pelo menos 8 horas dia. E o que a gente sabe é que as melhores respostas são dos pacientes que usam direto, que podendo até dormem de aparelho. A gente tem os casos que dormem, a gente só refere, são pacientes que têm que voltar ao otorrino mais frequentemente, porque aquela orelha acaba sempre tendo estímulo e que a gente procura que eles alternem para dormir, para não machucar e tentem dormir do outro lado, quando eles querem muito. Porque a orientação é sempre tirar para dormir e usar o gerador de mesa, mas tem paciente que não quer tirar. Então, aquilo que eu falei, o tempo de resposta é variável, alguns pacientes não percebem mais o zumbido após alguns meses, no caso da NOT, a gente teve casos no primeiro mês já, mas o mais importante é que eles não tenham mais desconforto e eles precisam ser monitorados frequentemente. Aí aqui, só para finalizar, que a gente já está no tempo, eu trouxe alguns artigos que eu sugiro para quem quer tratar zumbido, que vale a pena ler. O primeiro é esse aqui é o professor Jastreboff e a Margaret, esposa dele, a gente teve o prazer de recebê-los aqui em 2015. Nossa, e foi assim muito libertador, porque a gente tinha toda a teoria do Tyler, e conhecia a teoria do professor Jastreboff por artigo, assim. E aí ele nos ajudou muito a montar os protocolos que a gente usa, a forma de aconselhamento. Então, é um artigo que vale bastante a pena dar uma lida, porque é uma revisão, tá? Depois eu trouxe alguns mais atuais aqui, que falam da eficácia da adaptação de prótese auditiva na redução ou eliminação do zumbido, um de 2004, um artigo brasileiro. Um de 2016 que fala sobre a NOT Therapy, o que ela busca e como que a gente consegue verificar os resultados. Então, teve estudo, tudo para identificar os benefícios. E aqui eu trouxe 2 artigos super atuais, um do ano passado e um desse ano, que eu acho que é bem interessante. Esse de 2020 é da professora Tani Sanches, que ela coloca ali o tempo de remissão ali, que ele varia de 5, 8 meses, ela descreve bem, e é um artigo muito interessante que ela publicou ano passado, então eu sugiro a leitura desse artigo, eu gosto bastante. E aqui o de 2021, que traz as novas definições e uns debates, assim, em relação às verdades sobre o zumbido. Então, é um artigo super atual, que eu acho que é sempre bom, assim, a gente, quem trabalha na área, tá por dentro. Então, resumindo, né, paciente com perda auditiva, nós vamos protetizar e fazer aconselhamento. Assim, posso dizer para vocês que é obrigatório, um paciente com perda, a gente não trata sem a protetização, restabelecimento dos limiares auditivos. Podemos usar aparelho auditivo, aconselhamento e gerador de som, ou aparelho auditivo e terapia NOT, com gerador de som também. Os limiares auditivos normais, nós vamos fazer aconselhamento e gerador de som. Muitas vezes esse gerador de som não é de orelha, tá? A gente tem o privilégio de trabalhar com marcas que têm gerador de som em toda a linha, então a gente não precisa estar escolhendo aparelhos específicos, porém um paciente que não tem perda auditiva, às vezes ele não quer adquirir um gerador de som de orelha, e aí ele acaba usando um gerador de mesa, que se bem utilizado e orientado, sim, pode trazer uma ajuda muito grande aí no alívio da percepção e, consequentemente, da reação do paciente ao zumbido. E aí o que eu deixo por último aqui é sempre jamais dizer ao paciente que ele deve se acostumar com zumbido porque não tem tratamento, porque tem. Zumbido tem tratamento e o incômodo ao zumbido tem cura. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar e lembrar de dizer aos nossos pacientes. Então, era isso, pessoal. Eu passei aqui alguns minutos. Estou aberta aí para qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem também. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Professora Patrícia Corradini, eu te agradeço. Achei super interessante, uma aula muito didática e, do ponto de vista prático, assim, super aplicável às no nosso dia a dia. Achei interessante a importância que você dá para a investigação adequada,
a avaliação do zumbido de forma completa, porque isso permite para os pacientes ganhar tempo, muitas vezes está falhando no diagnóstico diferencial. Achei legal a importância que você dá para a avaliação do limiar de desconforto. Os outros exames é meio que um padrão, mas o limiar de desconforto muito importante, né? Até para te ajudar a diferenciar a hiperacusia do recrutamento. Achei legal a importância que você dá para isso. E achei muito legal, Patrícia, você comentar sobre a importância de dessensibilizar o paciente hiperacúsico, ao invés de cair naquele jogo errado emocional do paciente de querer se isolar do mundo. Eu tinha um paciente assim que era um garoto jovem, passou no concurso público em Brasília, ele estava emocionalmente, ele não estava muito bem, ele contratou a Redusson, que é uma empresa de isolamento acústico, ele isolou o apartamento dele inteiro, porque, segundo ele, as pessoas no andar de cima pisando de chinelo faziam ele ficar doido. Então, definitivamente, o caminho não orientar para que o paciente se isole, muito pelo contrário. Eu achei muito legal as suas sugestões, suas orientações, muito nosso dia a dia, de dessensibilizar o paciente, orientar, mas ele enfrentar a vida feliz, porque não existe felicidade sem ruído, sem movimento, energia, né? Eles acabam entrando em isolamento social, né, doutor? Assim, e os jovens são os piores, porque eles começam realmente a se isolar, se isolar, se isolar, e aí acabam tendo problemas muito mais graves depois emocionais. Então, eu acho bem importante. A hiperacusia está cada vez mais frequente, inclusive, né? Sim. E a misofonia, vocês que trabalham com essa, muito com pacientes hiperacúsicos, pacientes com recrutamento, vocês também perceberam que agora é algo que está mais frequente, né? Bem mais frequente, exatamente. Às vezes a gente acha que é uma hiperacusia e não é uma misofonia. Quando a gente vai medir, ele não é hiperacúsico, ele tem uma misofonia. E aí a gente entra no aconselhamento também, a gente procura dar forças para eles encararem algumas situações. Sabe que eu lembro de uma paciente que ela fez um escândalo, ela queria usar tampão, porque essa é a questão. O paciente, às vezes eu tenho uma dúvida, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que eles se tornam hiperacúsicos depois de começar com a misofonia. Porque a misofonia faz que eles comecem a entrar num isolamento auditivo muito grande. E aí, aos pouquinhos, parece que eles vão desenvolvendo uma sensibilidade muito maior. E eu lembro deste caso que chegou, na verdade, para mim, a supervisão, não fui eu que tratei, era do interior do estado, e a pessoa estava simplesmente enlouquecida e revoltada que nós não íamos fazer tampão para ela, porque ela era misofônica, ela não era hiperacúsica, e aí depois e a gente explicar, e aí a gente ligou para o médico, explicou, gente, não é uma questão de melhorar a vida do paciente, é piorar, a gente não pode fazer isso. Isso, eu particularmente acho que, como fonoaudiólogo, poderia até sofrer um processo se eu permitisse que um paciente com audição normal usasse um tampão para não ouvir o som habitual ali que incomodava. Então, eu vejo isso muito frequente na clínica hoje. É verdade, verdade. Patrícia, eu também gostei desse questionário novo que você está validando, muito legal, o ITAC, né, a internet, o Iowa Tinnitus Activity Questionnaire, a gente nunca usava ele, aliás, eu sequer sabia que ele existia, então agora aprendi muito com a sua aula, viu? Achei muito legal. Ajuda bastante mesmo. E a questão da terapia sonora e terapia NOT, muito legal, essa supressão da hiperatividade neural por meio dessa inibição, deu para entender, a forma como você explica fica muito claro. Eu queria abrir agora para todos os alunos da pós, ninguém tem perguntas para... Eu tenho aqui, com licença, boa noite, doutora Patrícia. Nos comentários nós temos a doutora Luciana, psicóloga da clínica, dizendo que na pandemia os casos de pacientes com zumbido tiveram uma frequência muito aumentada. Eu hoje mesmo gostaria de acrescentar, eu recebi uma mensagem de uma amiga
pedindo o telefone da clínica, porque tem um amigo que está ficando muito maluco com os zumbidos. Porque realmente eu falei assim, ó, deve ser por causa da pandemia, o estresse, né? Do isolamento também, a preocupação com pegar Covid. Então, eu acho que tudo isso pode estar envolvido, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acho que é aquela história de dar o significado. Talvez esse zumbido já estivesse lá, aí a pessoa está num momento mais isolado em casa, num momento mais silencioso, mais introspectivo, e com todo o estresse que a gente está vivendo, também um medo muito maior. Então, a gente começa a dar significado para tudo. E a gente observa, às vezes, que não é só o zumbido, as pessoas começaram a enxergar doenças em si que não viam antes, problemas, porque, no fundo, eu acho que a pandemia mexeu com todos e todo mundo passou a se enxergar mais, a cuidar mais, a ficar mais alerta à saúde, porque no momento de pandemia todo mundo está alerta à sua saúde. Então, eu acho que esse fator também contribuiu para esse aumento assim de pessoas referindo o zumbido. Excelente, muito bom. Queria agradecer, então, se ninguém tiver nenhum outro comentário ou pergunta, eu, só checando aqui o chat, eu queria agradecer mais uma vez, está recebendo doutora Alda Borges, de Goiânia, parabenizo pela aula, adorei. A Luciana Palma, excelente apresentação. A doutora Lilian Lino, muito bom. Pode, por favor, colocar a referência do questionário novo? Ô, Lilian, eu acho que se você der um IT, eu anotei aqui, Iowa Tinnitus Questionnaire Activity, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para... Eu acho que você ainda não publicou, você falou que você ainda está validando ele, né? Na verdade, o estudo está pronto, eu defendo a minha tese agora em outubro, então, e o artigo já foi para a revista. Publica logo. Para vocês poderem usar em pesquisas, mas para a prática clínica, eu divido com vocês porque a gente fez a tradução realmente conforme os critérios científicos, com 3 tradutores, retrotradução, aplicamos, validamos, então eu posso compartilhar com vocês, e só é importante saber, porque isso é uma coisa que antes da pesquisa eu não sabia, esse Tinnitus Activities Questionnaire é exatamente o mesmo Function Questionnaire de Iowa, é exatamente o mesmo, porque às vezes a gente olha artigos falando de que é o TPFQ, e os outros é a mesma coisa, mas eu compartilho com vocês, porque essa é a versão que vai ser publicada, e depois, se vocês quiserem usar na prática... Então, você me manda por WhatsApp, que eu mando para a doutora Lilian Lino. Ok, perfeito. Doutora Luísa Vilela, também dizendo muito boa, muito obrigada, professora Patrícia. Todos adoraram a aula, foi excelente, foi muito didático. É tão bacana quando a gente fala sobre zumbido, e de uma forma assim, muito prática, e é um anseio muito grande de todos os profissionais poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com zumbido. Então, muito obrigado, Patrícia. Doutora Larissa Claret, também te parabenizando. Te agradeço mais uma vez. Então, boa noite a todos, pessoal. Hoje nós teríamos nossa discussão, doutora... Débora Durigon é lá do Rio Grande do Sul. É gaúcha também. Não, então, também disponibilizo o que quiserem aí. Te parabenizando e também dizendo que quero os materiais. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo convite mais uma vez, doutor Faes. Uma boa noite a todos. Obrigado. Uma boa noite, Patrícia. Muito obrigado. E para todos, essa semana está sendo uma semana especial para a gente. A gente está passando pela avaliação final da certificação ONA. Então, amanhã a gente acho que tem uma cirurgia, não é, Luísa? Acho que é sua, não é? Isso. Sua com o doutor Fernando. Mas... Pode falar, Luísa. Não, é o nariz, é só um septo, doutor Fernando. Não, tudo bem. Excelente. E então, eu quero agradecer a presença de todos e até quarta-feira que vem. Estamos programando uma super reunião científica, viu, Luiz? Eu quero que você faça a apresentação do garotinho que a gente vai atender sexta-feira agora pela manhã, na próxima quarta-feira pela manhã, porque eu vou convidar
a Joel Lavinsky, da Federal do Rio Grande do Sul, é otorrino, otologista, e vou convidar o doutor Isolan, que é neurocirurgião da Federal do Rio Grande do Sul, junto com nossa equipe da neurocirurgia daqui, de Brasília. A gente vai discutir esses nossos últimos casos interessantes de crianças e adolescentes com Chibanoma, tá? Então, quero que a gente discuta, em especial, o caso do garotinho e o caso da garotinha. Então, eu tá? tenho uma notícia a respeito da Helena. Saiu o mapa genético dela, ela não tem neurofibromatose. Olha isso. Então, vamos discutir o caso dos dois, tá bom? Ótimo. E vai ser uma super reunião científica. A gente vai botar grandes grupos da neurocirurgia e da otologia discutindo juntos o que fazer de melhor para esses nossos pacientes, tá bom? E eu acho que a gente podia aproveitar os grupos e apresentar o caso da Isabela também, do implante tronco cerebral, tá bom? Tá certo, doutor Faes. Então, se preparem, quarta-feira que vem. Então, muito obrigado a todos os presentes, um bom descanso e até quarta-feira que vem. Até. Boa noite.